Shabbat Shalom, amados. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Parashá Lech Lechá, né? Vai por ti, né? Então, é bem interessante essa Parashá. Muito conteúdo, tá bom? E, como sempre, a gente tem que dar o resumo. Vocês têm que estudar, né, durante a semana, né? Para o Hashem. Então, vamos começar para a gente aproveitar ao máximo, tá bom? Bom, aqui a Parashá Lek, ela está no masculino, Lechá, ela está no feminino. Então, já se entende que, apesar que o Eterno falou para Abrão, ele falou, na verdade, para os dois, né? Ele falou para Abrão, e quando ele chega e fala para Sarai, ele vai dizer, olha, vai também você. Então, você e você. Então, Abraão e Sarai viajam para Canaã, devido a uma fome na terra, propósito do Eterno. Eles se mudam temporariamente para o Egito, onde o faraó tenta, sem sucesso, adicionar Sarai em seu harém, né? Eles voltaram para Canaã com a grande riqueza de Abraão, também parte do sobrinho de Ló, né? O Ló foi com Abraão, e vamos ver aqui esse detalhe. Abrão derrota os exércitos dos 4 reis que haviam sido feitos como seu sobrinho. Ló, o Eterno sela um pacto com Abrão, legando as terras de Canaã a seus descendentes. Abrão, seus filhos, casam com Agar e ela dá à luz a Ismael. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, e vamos ver por quê. E Sarai se torna Sara, né? Abrão é circuncidado aos 99 anos. E quem é essa aí? Você primeiro que não precisa, mas quem vocês acharem alguém que está com pressa, você diz, olha, Abraão foi com 99. Então tem tempo para ir, né? Então, primeiro aliar, ela vai falar o seguinte: Deus ordenou a Abrão que deixasse a casa e a terra natal de seu pai e viajasse para a terra que ele lhe mostraria ainda. Então, veja, aqui tem muita fé. Olha, o Eterno falou e diz, olha, vá e eu vou lhe mostrar o caminho depois. Vocês estão entendendo? Vou lhe mostrar o caminho depois. Já existiam estradas, já existia. Isso daí tranquilo. Não precisa se preocupar, já existiam estradas, não era aquelas coisas, aquilo vagando, sem... não, mas a estrada, o caminho, eu vou lhe mostrar depois, né? Então, para onde, eu só vou lhe mostrar depois. Eu quero que você saia primeiro, né? Então, ele prometeu fazer de Abrão o patriarca de uma grande nação. Abrão obedeceu, levando consigo sua esposa Sarai. É um plano muito organizado do Eterno. Se você for pegar a escritura, você vai dizer, nossa, que plano bem organizado. Porque, veja, lá em Romanos capítulo 11, você vai ver Shaul falando sobre uma árvore. Então, a árvore lá, a raiz, você acha em Bereshit. Onde é a primeira... Perguntei ontem a minha esposa, ela respondeu certinho. Qual é a primeira parte da árvore que nasce? A raiz. A raiz é o princípio. Quando você fala de princípio, aonde é que está? Bereshit. Em Bereshit, quem era que estava no princípio? O Eterno. Só. Aí o Eterno cria todas as coisas. E aí é onde está. Depois do Eterno vem Adão. E quem é os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó. Pronto, essa é a raiz. Se a raiz é santa, olha aí, os ramos também são. Então, Shaul estava falando que a ligação entre os patriarcas e os ramos é o Mashiach, que é o tronco. Vendo aí? Então, aqui está muito claro.
O Eterno promete, articulou esse plano e prometeu ele ser um patriarca de uma grande nação. Só que Abrão é pai exaltado. A gente vai ver bem direitinho os detalhes. Ele obedeceu, certo? Levando consigo sua esposa Sarai, porém, por apego, ele desobedeceu, entre aspas, porque levou o sobrinho, que é parente. Deixe a sua parentela. Né? Deixe a sua parentela. Ah, mas ele era como se... Abrão era como se fosse um pai. Mas sobrinho não é parente? Deixa a sua parentela. Nessa perspectiva, ele desobedeceu. Mas foi devido a apego sentimental, ou seja, não é que Abrão errou e foi um erro muito grave, mas teve consequências sérias. Então, quando o Eterno fala que é para você fazer algo, você tem que fazer daquele jeito. Assim que Abrão chegou a Canaã, Deus o informou que ele eventualmente daria aquela terra a seus descendentes. Abrão percorre toda a extensão da terra, até que uma fome o força a viajar para o Egito. Temendo que os egípcios viessem matar Sarai, Abrão pediu que ela alegasse que era sua irmã. Ela alegasse que Abrão era irmão e que ela era irmã. Então falou o Eterno para Abrão: você e você, lechá. Você e você. Você no masculino e você no feminino. Então, no português fica você, olha isso, né? Mas no hebraico isso é muito claro. Então, quando você vai ler, lechá é feminino. Para ele e para Sarai. Por isso, a palavra lechá. Porque a Torá, ela mesma, fala em Bereshit 2:24, está escrito: deixará o homem a casa de seu pai, iniciará a sua... vai se iniciar, vai se juntar, vai se unir à sua mulher, e serão um só. Né? Então, a Torá está tratando com Abrão e, ao mesmo tempo, com Sarai. Gênesis 12:3 vai falar: e abençoarei aqueles que está subentendido te abençoar. Vou abençoar quem te abençoar. E amaldiçoarei os que ti também está subentendido amaldiçoarem. Esta palavra amaldiçoarem não consta na escrita, mas está subentendido. A palavra amaldiçoarei está escrito. E que amaldiçoar, a palavra kilal, é maldição. O interessante é que a palavra maldição vem da escrita de or. Só que or é luz. Só que luz com vav. E não com aleph. Vem com 2 aleph, na verdade. Né? Mas com a letra vav entre o aleph e o resh. Agora o texto está escrito sem a letra. Então fica or, luz. Aor. Aor. Olha só. Ficou para maldição. Né? Role, com o som de O. E aí temos a palavra aor. O que a Torá está querendo dizer? Luz, or. E aor, né? Da palavra maldição. Né? Então, veja. Que as pessoas que te amaldiçoarem, elas são lamparinas sem brilho. Já viu uma lamparina sem brilho? Eu acho que tem gente aí já dizendo: eita, é forte, eu sou bênção, né? Eu vou abençoar. Quem amaldiçoa é lamparina sem brilho. Quem amaldiçoa, qualquer um, é lamparina sem brilho, certo? Sem azeite para clarear. Ou seja, não tem azeite, não tem unção, não tem conteúdo da lamparina, certo? São vasos furados.
né? Cisternas rotas, vasos furados, vasos quebrados, vasos trincados, como você quiser. Mas tem esse daí. Ou seja, não tem valor nenhum. Eu estou falando a nível da opinião do Eterno. O Eterno é que deixou isso daqui. E você só enxerga no hebraico. Essas pessoas não têm mérito para falar palavras de bênçãos e de maldição, para que sejam realizadas essas palavras. O Eterno não dará valor algum para essas pessoas. Então, muitas das pessoas têm medo de palavra de maldição. Contra Israel, não vale, não pega maldição. São desprezadas pelo Eterno até haver conserto. Então, essa palavra Aor tem um valor numérico de 202. Resh, 202 Aleph, dá 202. Qual é a mesmo valor? O que quer dizer? Nenkev, perfurado, tem o mesmo valor. Ou seja, furado, vaso sem valor, vasos perfurados. Então, nós somos o vaso e não tem valor nenhum. A pessoa não tem, está quebrado. Por dentro está errado, quebrado pelo pecado. Então, são lamparinas sem brilho nenhum. Certo? Aí o Eterno pega e diz, olha, eu vou mudar aqui o nome de Abraão. Certo? Ele pegou Avram, Pai exaltado, certo? Pai exaltado, e coloca, que é o equivalente a Berequiarro, bênção, né? Bênção de Yar, mesma numeração, e ele coloca um Re. Aí ele pegou e colocou Avram, Haran, Avharan, Abraão, Av, pai de multidões. Por que ele mudou o nome? Porque Abrão poderia ser exaltado simplesmente pelos descendentes somente, localizados somente de Israel, do Israel, somente, como ele já seria exaltado, né? Já seria engrandecido. Mas ele mudou para Abraão, porque ele já pretendia adicionar as pessoas que iriam ser enxertados. E tire isso. Depois de enxertados, você não é gentil, você é israelita. Acabou. Basta abandonar o paganismo e será enxertado pela fé no Eterno na pessoa do Machia, tá certo? Então, rapidamente, a Sarai foi capturada, levada para o faraó para fazer parte do seu harém, né? Inclusive, ele quase que cometia esse erro de se deitar com ela, né? E Deus atingiu os membros do palácio dele com uma praga, né? Fazendo que o faraó libertasse rapidamente Sarai. Então você veja que Sarai, Abraão volta triunfante para Canaã, é repreendido, mas ele não toca. Foi ordem do Eterno. Ló, que acompanhou Abraão e Sarai, era rico independentemente. Quando os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão, olha ali a decisão que trouxe o parente, e aconteceu isso. Porque o Eterno abençoou os dois, estavam lá, os dois se separaram, né? Foi que nem Paulo e Barnabé. Me separa Paulo e Barnabé, né? Para a obra que eu tenho. Então, não quero, Senhor, separou, é para crescimento. Com Ló se estabelecendo na província de Sodoma, que era famosa por seus habitantes malvados, depois que Ló partiu, Deus falou com Abraão novamente, reiterando sua promessa de legar a terra a seu descendente. Veja, muitas das vezes, quando está no singular, você pega lá na Brit Hadashah, a palavra de Paulo, ele vai atribuir ao descendente e não aos descendentes, né? Quando é no singular, se refere a Machia. Quando é no plural, se refere ao povo de Israel. E eu e você
Já fomos, ó, enxertados pelo Mashiach. Então, não é Goim. Goim, pagão, idólatra, certo? Raiz é judaica. Então, não seguimos mais Roma. Então, pronto. Não tem mais essa ligação com Roma. Então, você não é Goim. Goi é Roma. Agora, seguimos a raiz judaica de Yeshua. Pronto. Agora você, eu e todos que estão aqui somos israelitas. Entenderam aí? Então, eu encerro aqui minha parte, passo para o Moré Vitor. Shalom, amado. Shalom, shalom. Vamos lá. Algumas explicações aí do nosso Rosh Wallace. Mas é isso aí. A gente, quando tem o entendimento de onde a gente veio, aí a gente realmente já não pertence às nações, aos Goim, né? Aos estrangeiros, porque nós somos povo, né? Somos israelitas, descendentes dessa promessa. Foi feita inicialmente a Abraham, depois a Isaac, depois a Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó. E assim, já não somos mais de Roma, nem somos mais de Babel, de Babilônia. Nós somos livres pelos méritos de Yeshua. Então vamos lá. A paraxá de hoje, de Efrahá, ela é muito interessante, como bem a Rochola fez essa introdução. Vai por ti, mas não só para ele, né? Porque nesse contexto aí tinha a família Sara, né? A sua esposa, Sarai, né? E assim, como nosso chamado. O Eterno nos coloca em um propósito e nós devemos estar atentos para ouvir esse chamado, né? Como nós estaremos diante de Adonai? Geralmente se fala, como a gente ouve isso, que o Eterno não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Então, assim, cada um de nós temos um propósito e ele nos escolhe e nos chama. Mas e aí? Qual é o seu critério de obediência? Você vai obedecer sem saber o seu chamado? Ou você vai obedecer achando que você é capaz disso ou não é capaz daquilo? Né? Como bem Abraham, esse chamado de Abraham, ele não questionou, ele apenas foi, vai para o lugar que eu te enviar, e ele não teve nenhum questionamento. Eu lembro quando na entrega da Torá, que o Eterno colocou as leis através de Moshe, e apenas o povo disse, obedeceremos, não houve questionamento. Inicialmente, né? Porque depois teve toda aquela desobediência quanto mais reiterada do povo, que existe até hoje. Vamos lá. Não vou entrar, queria muito falar sobre Malquisedeque, meu rei é justo, né, traduzido como Melquisedeque, né, Meler Shalem, rei de Shalem, Jerusalém, né, que Jerusalém não existia nessa época ainda, geograficamente, como território, como uma nação, com um nome. E assim, mas a gente já, no finalzinho da quarta, aliás, já iniciando a quinta, tem esse embate já do rei de Sidom, né, do rei de Sodoma, que ele vai ter aquele embate com Abraão, onde ele fala, me dá pessoas, e ele diz, eu não quero nada de você, eu não quero, para depois você não diga que você me enricou, né? Por quê? Porque no plano de Abraão, o propósito dele era do eterno, a obediência dele era o eterno, a servidão, a retribuição, né? Essa gratidão que ele tem era com o eterno, né? Tanto é que ele falou o seguinte, já no verso, no 14, já na quinta aliá, no 14, a partir do 24, ele diz, pegarei apenas o equivalente ao que minhas tropas comeram e a parte do espólio pertencente aos homens que vieram comigo. Ana, Escol e Manri, que eles ficam com o que lhes pertence, que eram 3 irmãos. Né? E logo no início do capítulo 15, é interessante esse diálogo que
a palavra veio a Abraão em uma visão e o Eterno dizia assim: não tema, Abraão, sou teu escudo. Sua recompensa será muito grande. O Eterno fala: Anohi Magem, sou teu escudo. Ou seja, ele entendeu que no propósito dele, que a única proteção, o único auxílio dele era o Eterno. E ele confiava piamente nessa palavra. Né? Quando a gente segue adiante, essa questão de visão, de sonho, interessante que tudo é profético. Né? O verso 12 fala assim: quando o sol estava para se pôr, um sono profundo caiu sobre Abraão. E ali ele já falou da escravidão do Egito, que o povo ia ser escravizado. Ou seja, tudo que acontece na Escritura, na Torá, ele vai apontar aos profetas e certamente vai apontar para Yeshua como cumprimento de tudo isso. E Yeshua tanto sendo o nosso libertador, né, quanto sendo esse modelo de salvação, né, que tudo é preparado para ele. Nesse contexto, no verso 18, fala que Adonai estabeleceu uma aliança, né? Uma aliança com ele e com seus descendentes. Né? A aliança se cumpriu em Abraão? Não, porque teve 2 filhos. Se cumpriu em Isaac? Não, porque teve 2. Se cumpriu em quem? Jacó. Né? E depois, posteriormente, foi trocado o nome dele para Israel. Né? Então, assim, e gerou, nós somos filhos, quando dizemos que nós somos israelitas, é porque nós somos descendentes de Israel. Né? No primeiro momento, Jacó, né? O calcanhar. Né? E quando foi mudar, é interessante essa questão de mudança de nome que o Eterno faz, porque quando ele muda o nome de Jacob para Israel, né, ele dá o cumprimento dessa promessa. Em que sentido? A mudança de nome é quando o Eterno faz aquela aliança. Agora, realmente, eu tenho uma aliança com você e vou mudar. Assim como ele fez com Abraão, né, de Avram, pai exaltado, como tem algumas traduções, para Abraão, pai de multidões ou pai de nações, o rei, quando o Eterno muda o nome, ele coloca uma letra do nome dele. Né? Isso é interessante. No caso de Sarai, significava zombaria, vergonha. Né? E quando ele tira muda o nome de Sarai para Sará, princesa, ele coloca o rei também, do nome do tetragrama. Então, é uma aliança, Sará significa princesa, Sar, príncipe, Sará, princesa. Então, é uma aliança que o Eterno faz, é como fez com Yehoshua, né? Moshe, Osés, que virou Josué e Yehoshua. E outros exemplos que a gente pode ver no decorrer da Escritura. Então, muito interessante isso, que o Eterno nos chama, nos chama. Qualquer um, aqueles que estão fora da palavra, que não conhecem, sempre vai ter um primeiro passo. Né? Você, às vezes, está perdido no mundo, está numa confusão, num conflito, mas a cada momento, eu acho muito bonita essa palavra, que é usada no meio cristão, avivamento. É muito bonito isso, porque tem uma hora que, mesmo que não seja de uma forma geral, esse avivamento vai partir de dentro de você, que é o Rua, que está ali implodindo sua vida que não agrada ao Eterno, e na mesma forma fazendo nascer um novo ser. Então esse avivamento interno, ele vai fazer com que você retorne, passe a techuvá, volte aos caminhos do seu propósito, do seu chamado que o Eterno fez para você. Então, isso é muito interessante nessa paraxá, que ele nos dá esse parâmetro de escolha de você viver na comodidade ou de você viver na obediência. Entre você querer ser ou você querer ter, eu tenho isso já está suficiente para mim. Mas quando eu quero ser esse canal, ser esse instrumento do Eterno para o próximo, aí realmente você está cumprindo o chamado que o Eterno fez. Né? Tanto é a palavra, a escrita hebraica, ela é tão abundante, tão linda, que não se permite, não existe ter ou ser, eu não tenho. Eu não sou, eu sou o que o Eterno quer que eu seja. Então eu tenho que cumprir esse propósito com obediência e amor, não por obrigação, não por imposição. Né? A Torá, o que é que significa a Torá? Ensino, instrução.
orientação de um pai para seus filhos. Mal traduzido como lei. Ainda que seja lei de uma forma positiva, como é taxado, mas a lei do eterno, a lei de Deus, a lei que lhe instrui com extrema e infinita sabedoria. Né? E esse propósito que ele tem para a gente é pleno, né? Bem visível para nós, na época que vivemos, por causa de Yeshua. Basta você ler, como eu bem falo com minha filha, vamos aprender um pouco aqui da palavra, vamos escutar o que Yeshua falou. E esse ensino é prático. Toda essa lei da eterna, essa Torá, o ensino dos profetas, se cumpre tudo em Yeshua, e você tem pleno acesso hoje a entrar nessa aliança, a ser enxertado como filho, como oliveira, e não mais ser chamado de estrangeiro, de alheio às promessas, às festas, às alianças, mas como povo, como filho. Israel, a gente fazendo o significado de Israel, as iniciais dos patriarcas e matriarcas dessa promessa, né? E cumprindo aquela profecia que o meu povo terá meu nome estará no meu povo, não me recordo agora, mas é a de Elohim. E se você for ver as iniciais de Israel, a gente vê Isaac, Jacob, Sara, né? Rivka, Rebeca, Rachel, Raquel, Abraham, Léa. Então, assim, a gente, quando tem esse entendimento mais profundo, a gente começa a entender isso. Já lá na quinta, na sétima aliá, ele fala da promessa, um texto bem conhecido, a promessa que você vai ter um filho. E Abraão já tinha 99 anos, né? 99. E Sara tinha 90. Foi que foi mudado o nome deles. E assim, nunca é tarde. Numa congregação a gente tem a nossa o espelho da nossa matriarca, Josefa. Josefa fez o processo de conversão, da imersão, aos 93 anos. E hoje ela tem 95 e está lá, dando exemplos para a gente de cada dia estar se mantendo essa aliança. Então é um espelho para a gente. Ou seja, as pessoas se desculpam, é tarde, é porque isso, é porque aquilo, sempre dá uma prioridade errada. Né? E esse avivamento é individual, tem parte de você. Né? Quando houve essa aliança, já no 17:7, o Eterno fala: estabeleça minha aliança entre mim e você e com seus descendentes depois de você. Geração após geração, como aliança eterna, para seus Deus, para seu Deus, para ser seu Deus. E o Deus de seus descendentes depois de você. Então, assim, e essa lei inicialmente era através da circuncisão. E nesse período, aos 99 anos, Abraão circuncidou, né, ao 8º dia. Bem como a gente encontra no 8º dia a circuncisão de Yohanan Hamid Filho, Yohanan em pessoa, João Batista. Né, tem Lucas 1:5-9. Em Lucas 2:21, ao 8º dia, Yeshua fez a circuncisão. Em Filipenses 3:5, Shaul Rachaleia, o apóstolo Paulo, fala da circuncisão. Então, assim, inicialmente, como um critério de aliança carnal. Né? Já no segundo momento, na vinda de Yeshua e na sua ascensão no seu volta ao Shammai, essa aliança foi feita com no coração, como bem profetizado lá em Isaías 31, por exemplo. Escreverei minha aliança no seu coração e na sua mente. Né? E isso é confirmado lá em Romanos 2:28-29. E o judeu não é o que é da letra e da carne, mas a circuncisão no espírito, no ruach, no coração interno. É uma aliança espiritual. E essa aliança a gente tem acesso abundantemente. Né? A gente tem as questões aqui dessa promessa. E quando o anjo teve a visão lá com H, ela disse: eu vou ficar aqui. Ela menosprezou, né, a Sara inicialmente por ter engravidado, né? E ela disse: não, você vai ter descendentes, você vai ter muitas nações, são 12 príncipes, mas é uma aliança externa, a aliança da promessa de Abraão, Isaac e Jacó, e a aliança de reis e príncipes, que é o que a gente vê hoje, o mundo árabe, por exemplo. Né? Porque o que é que eles querem? A bênção. Eles querem a bênção, não é território, não, é a bênção, que a bênção do Eterno foi para a linhagem de Abraão. Né? Então a gente vê contextos culturais, mundiais, e a gente não entende, às vezes são coisas bem simples que estão lá atrás, questão de aliança.
Então, você, eu, que a cada dia nós possamos renovar nossa aliança. E aqueles que ainda não estão, que nós possamos ser realmente luz, ser esse transmissor, né? Esse instrumento, e esse instrumento do Eterno, para que a gente possa realmente não só ser essa aliança, ser essa bênção, mas que a gente possa trazer as pessoas para que façam parte dessa aliança. Amém, meus amados? Fica essa mensagem e vamos para o próximo professor. Shalom. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Shabbat Shalom a todos, né? Estou aí ausente do vídeo para mostrar essa paisagem linda, qual o Eterno hoje nos colocou aí, né? Nesse dia de sol aqui em Bombinhas, Santa Catarina. Lá no fundo, a imagem reflete ao mar, né? É um lugar aqui de altura, e glória a Deus por isso, né? Mas as promessas estão aí, foram colocadas para nós, né? E como os irmãos já estão aí falando sobre a promessa do Senhor na vida de Abraão, né? De Jacó, não seria diferente, né? Para todo o povo de Israel, né? As promessas, assim como não é diferente para nós também. Então a leitura está lá em Isaías, no capítulo 40 e 41, inicia-se no 40 ao 27, do verso 27, ele diz assim: porque você, ó Jacó, e fala, ó Israel, porque você diz, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho encontra-se oculto do Eterno, como se não o visse, e o meu juízo passa despercebido do meu Deus? Né? O que é isso, Israel? Por que estás assim, tão apreensivo, achando que, né, nesse momento tu estás aí achando que Deus se ocultou, né? Mas o que tu tem feito para ele fazer isso? Não é? Mas tu acha que o meu Deus não é contigo, que a promessa que ele fez a ti, a fez ao povo, desde os teus antepassados, ele ainda não irá cumprir? Sim, ele irá cumprir, porque ele é um Deus de verdade, ele não é um Deus de mentir, ele é um Deus que faz a promessa e cumpre a promessa, ele não é homem para que venha falhar com a sua palavra. Então, meus amados, e é interessante saber que lá em Efésios também, no capítulo 1, versos 4, diz assim: e ele nos escolheu em amor, no Messias, antes da criação do universo, para sermos santos e sem defeito em sua presença. Amém. Então, entendemos aqui que não só naquele momento, mas neste momento também, a qual vivemos, temos uma promessa aí do Machia sobre a vida, né, a nossa vida, a qual ele veio trazer aí a salvação através do sacrifício perfeito. Então, o capítulo de Isaías aqui, né, para Raftará, a partir do 40, né, ele nos ensina já que nós servimos a um Deus de livramento, né? É um Deus que permite, sim, o livramento, né? E esse livramento está na promessa de Deus, né? Ele tirará você do cativeiro, né? Mas Isaías lembra ao povo o caminho que ele deve estar, né? Que ele deve estar a seguir. Ou seja, né, este caminho ele não está encoberto. Muitas vezes a gente acha que estamos aí, Deus não está respondendo às nossas orações, né? Mas será que a gente tem refletido sobre o que está deixando nós afastados de Deus? Né? Por que ele não cumpre já de primeira a situação? Mas Isaías diz para nós o seguinte: olha, Israel e povo do Senhor, vocês precisam perseverar. Esta é a palavra, você precisa perseverar, você precisa ir buscar o Senhor, né? E com paciência, porque o teu tempo não é o tempo dele, né? E isso requer paciência, perseverança na caminhada aos que esperam no Senhor. E essa palavra ele usa ali, né, quando ele fala: esperem, aguardem no Senhor, né? Então, o que é aguardar no Senhor? É estar verdadeiramente com o seu coração, com a sua mente, com a sua fé, tudo isso junto, ligado através da sua oração, né, num único propósito, que é saber que servimos a um Deus que promete e que vai cumprir
na hora certa, no momento a que há de vir. Porque muitas vezes não entendemos isso. Ah, mas se Deus prometeu, por que ele não cumpre? Eu sou tão justo, eu ando no caminho dele, eu oro 3 vezes ao dia, eu vou na minha carral, eu dou a minha sedacá, eu faço toda a minha situação, eu faço techuvá, mas Deus não... Amado, Deus, ele age na sua sabedoria e não na nossa. Ele age no seu tempo e não no nosso. Então Isaías nos coloca bem essa parte. Ele diz, olha, povo escolhido, povo de Deus, vocês não estão ocultos aos olhos do meu Senhor. Porém, tudo que ele quer é que vocês andem com retidão ao caminho dele. Né? E ele renovará as tuas forças para que tu venha caminhar. Porque qualquer um de nós, como homem, como criatura nesta terra, a gente pode se fadigar. E vamos nos fadigar. Os anos vão passar, né? Haverá cansaço, sim, mas o meu Deus não se cansa. Meu Deus não se cansa nunca. Lembra das promessas que ele já fez, lembra do que ele já cumpriu outrora, lembra do que ele já colocou na mão do povo. Ele não falhará contigo também. Então, renove as tuas forças, continue a tua caminhada, né? E no capítulo 41, né? Ele, aliás, antes de chegar no capítulo 41, né? Essa evidência da importância de conhecer a grandeza de Deus é o que nos dita a fazer, né? Reconhecer, né? Que nós servimos a um Deus misericordioso, incansável, né? Que muito tem amor pela sua criação, né? Busca muito levar toda essa criação numa retidão através do caminho ao qual ele sempre preparou e deixou preparado para a salvação, né? O povo de Deus tem que entender que Deus e idolatria não tem como unir isso, né? Não há como fazer isso, ou você está, né, viver uma vida, né, de um jeito ou de outro, em cima do muro não dá para ficar, né? Então, Deus fortalece nós, Deus ajuda a vencer as barreiras, né, que nos afasta inclusive, de impedir, de glorificar Ele, porque muitas vezes as coisas se levantam, sim, nós somos carnais, muitas vezes situações nos levantam, né? Eu falo por mim, né? Muitas situações têm se levantado e tal, há um desânimo, sim, mas quando eu dobro o meu joelho, como fiz hoje pela manhã, né? Liberei perdão, né? Busquei ao Senhor, né? Renovar as minhas forças e dizer para ele, Senhor, eu nada posso fazer, mas tu sabes de todas as coisas, e se tu está permitindo que todas essas situações estão aqui, né, é porque propósito tem. Então eu creio, se até agora não me faltou nada, se até agora tu sempre me deste o que vestir, deste o que comer, né, se até agora a tua palavra não faltou aos meus olhos, né, o entendimento não faltou à minha mente, então, propósito tem, não vai ser o secular, não vai ser as coisas desta terra que o ferrugem há de comer, que eu vou me afastar de ti, que eu vou ficar murmurando. Não. Então, eu olho para trás e vejo toda essa promessa na vida de Abraão, na vida de Jacó, né, na vida do povo israelita, que ainda há de se cumprir, porque ainda há promessa para se cumprir, é isso que nós temos que entender. Nós estamos aqui lendo promessas que já se cumpriram, mas a gente vai estar lendo também promessas que ainda irão se cumprir. Por que eu estou dizendo isso? Olha que interessante. Lá no capítulo 41, né, vai haver uma revelação. Então, Isaías vai trazer uma revelação muito interessante, né, sobre o que Deus tem para o povo. E ele cita lá no versos 1, 2 e 3, ele fala assim, o profeta revela a Deus, né, que prepararia a libertação do cativeiro de Judá. Uma referência a Ciro, um conquistador persa, né, o justo, né, e suas conquistas tinham sobre ele a mão de Deus. O que nós podemos entender aqui e colocar de entendimento para a nossa vida? Aquilo que tu estás esperando de um lado pode vir do outro, pode vir de outra forma. Quando tu menos esperar, Deus está usando alguém para te levantar, para te tirar do teu cativeiro. Muitas vezes a gente ora no sentido de que a gente acha que a solução vem por aquele caminho e não vem. Foi o que Isaías está revelando aqui, né? Que Deus iria usar alguém
né, iria usar a justiça de um homem para que tirasse todo aquele povo do cativeiro. E aí, quem aparece um tempo mais tarde? Ciro, que vem trazer toda a libertação ao povo israelita. Vocês entendem isso? Então a palavra ela é viva, ela serviu lá, ela serviu ontem, ela serve hoje e serve para amanhã. Então vejam que interessante isso aqui, né? Então Deus trabalha na nossa vida dessa forma, Deus vai buscando, vai trabalhando, vai nos envolvendo, vai nos dando força, vai nos trazendo refrigério à nossa alma, vai nos dando entendimento. Agora, você me pergunta, mas irmão, como eu faço isso? Eu sento e espero? Não, meu amado. Como é que tu faz isso? Continuando a tua caminhada. Onde é que tu está caminhando? Por onde tu estás caminhando? O que tu tem na tua frente que tu tem como alvo? O que os teus olhos estão, né, contemplando lá na frente, né? Então, é isso. Então, se você busca a um Deus vivo, tem esse entendimento, a um Deus que promete, mas que demora, mas que cumpre, mas que ele é vivo, mas que ele transforma, que ele cura, que ele salva, que ele liberta, então você está caminhando certo. Hoje, um pouco mais fadigado, amanhã Deus renova suas forças pela misericórdia, depois essas forças parece que vão nos saindo, né? Mas daqui a pouco Deus usa alguém, né? Um profeta, alguém para nos trazer mais um conforto, mais uma palavra, e isso vai nos dando força para que lá na frente a gente testemunhe a vitória, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, prontos para testemunhar a vitória, né? Então, nós não somos um Deus de acaso, nós não somos um Deus de sorte, nós não servimos a um Deus de coisas que a gente fica na pergunta do achismo, não. Servimos a um Deus e temos um Deus que realmente ele usa e faz, né, aquilo que é certo com justiça, com amor, né, e com comprometimento na minha vida, na tua vida. Ele nunca vai nos deixar, né, desamparado, né? Nunca, jamais. Então, se você pegar aí várias situações de promessas, você vai ver a grandiosidade que Deus já tem feito, né? Testemunhos que a gente ouve que Deus já tem cumprido, coisas que para os olhos do homem não teria mais jeito e hoje está tudo sanado como se nem cicatriz há, né? Então, é esse ensinamento hoje que a Torá está nos trazendo, que a Brit Hadashah vai estar nos trazendo, né? Que vai nos trazer, e que a Haftarah está nos trazendo nesse momento aqui, né? Pela graça e a misericórdia de Deus, aqui estou, né, para levar essa palavra até você. Então, que Deus os abençoe grandemente e que possamos aí futuramente ouvir sim, né, as bênçãos que Deus vai fazer na tua vida, mas persevere, continue no teu caminho, né, seja fiel com o Senhor, né, e busque renovação das tuas forças, porque nós servimos a um Deus que tudo pode, que tudo faz, e acima dele e nem abaixo dele não há nada. Então, fica aqui, né, o meu Shabbat Shalom, o meu amém, né, e que Deus abençoe a cada um. Amém. Amém. Shabbat Shalom, amados. Shabbat Shalom, meus irmãos. As palavras lindas aí, palavras belíssimas do nosso irmão Walter e dos nossos irmãos Jim, Rosh Wallace. O ensino deles sobre a Torá foi muito tocante, muito profundo e não é para menos que a porção da Brit Hadashah que acompanha essa paraxá também é um dos capítulos que mais mexem, né, que mais, no meu ponto de vista, que mais despertam, né, porque eu acho muito interessante. A gente vai para Mateus capítulo 5, e é muito interessante você parar para pensar em como muda, como essa passagem aqui, ela, como que o teu entendimento abre depois que você passa a olhar ela sem interpretações, né, sem interpretações religiosas, né, você passa a ler do jeito que está aqui, do jeito que o Messias coloca aqui para nós, né, tem muitos pontos interessantíssimos aqui, né.
O capítulo 5 começa com Yeshua falando às multidões, né? Esse é o capítulo do Sermão da Montanha. E ele fala às pessoas, fala para elas, passa vários ensinos, e ele começa dizendo quão abençoados são aqueles que são pobres em espírito, né? Esses pobres em espírito são pessoas que têm um espírito humilde, têm um espírito entregue ao Eterno, que não se consideram melhores, não se consideram maiores do que os outros, né? Não menosprezam o seu irmão, são humildes, se entregam diante do Criador, abrem o coração diante dele, reconhecem os seus erros, os seus pecados, confessam e aceitam seguir o caminho dele, né? Aceitam a palavra do Criador de coração aberto, passam a ser obedientes, passam a obedecer esse caminho. Então, essas são as pessoas de espírito humilde, que praticam a palavra do Pai. Quão abençoados são aqueles que planteiam, aqueles que choram, que têm sede, fome de justiça. Essas pessoas que são tão perseguidas, tão injustiçadas por buscarem a palavra de Deus, né? Aí a gente lembra dos profetas, lembra dos fiéis do primeiro século, depois da morte de Yeshua, aqueles que foram perseguidos, que foram capturados, presos, mortos, né? Os próprios apóstolos e o próprio Messias. E hoje a gente olha para a nossa realidade e muitos de nós somos insultados, somos perseguidos, somos rejeitados, né? Principalmente quando a gente está no começo dessa caminhada, né? Então, o início da nossa techuvá, o início dessa nossa conversão, quando a gente abre os olhos para esse caminho, para a palavra do Criador, como a gente já comentou em vários estudos aqui, uma das maiores dificuldades que você vai encontrar, às vezes, é com a tua própria família, né? Então, muitas vezes você vai ser rejeitado, mas você não pode desanimar. Mantenha a tua confiança, mantenha a tua fé no Criador, confia nas promessas dele, confia na palavra, nas bênçãos que ele tem, para que ele permaneça fiel à palavra dele, né? Como o nosso irmão Walter bem colocou. Então, nós não podemos desanimar. Quão abençoados são aqueles que são perseguidos pela justiça, lá no verso 10, pois deles é o reino do céu, é o reino dos céus, chamai. Quão abençoados são vocês quando as pessoas os insultarem, perseguirem e inventarem todo tipo de calúnia, simplesmente pelo fato de vocês seguirem a palavra, pelo fato de vocês buscarem o Eterno da forma como ele colocou, né? Sem aceitar uma determinada doutrina, um determinado pensamento e seguir aquilo só porque a maioria vai naquela direção também, né? Isso eu vou fazer dessa forma porque é a forma como as pessoas aprovam, né? E a gente sabe que o nosso propósito aqui é servir ao Eterno, né? Você tem que escolher, você não pode servir a dois senhores, então nós vamos agradar o Eterno ou vamos agradar os homens, né? E nesse caminho, seguir a palavra do Pai, nós temos que estar cientes que há um preço, existe um preço, né? Existem desafios por esse caminho que nós vamos encontrar, mas nós não podemos desanimar. Então, nosso propósito aqui, né? Assim como o nosso querido irmão Vitor bem colocou, o nosso propósito aqui é sermos sal dessa terra, sermos luz deste mundo, né? Quando você está longe do caminho do Eterno, qual que é o teu foco? Qual que é o nosso propósito? É voltar para o caminho do Pai, é voltar para a palavra dele, né? E quando você já está nesse caminho, nosso propósito passa a ser abençoar a vida das pessoas. Então, ser um canal de bênção, ser um canal de luz, levar a palavra do Pai até essas pessoas, né, para os nossos irmãos, seja levando a palavra propriamente dita, ou seja, dando o nosso testemunho, dando o nosso exemplo, né, na nossa vida, no nosso amor, na nossa paciência, liberando perdão para alguém, pedindo perdão, né, porque às vezes a gente prejudica as pessoas, às vezes a gente pode magoar, pode chatear alguém, e tão importante quanto perdoar é saber pedir perdão, é saber tentar, de todas as maneiras, restituir aquela pessoa, né, por algum prejuízo que eu possa ter causado. Então, tudo isso faz parte do comportamento de um servo do Eterno, né? Qual que é o nosso maior exemplo? Qual que é o modelo que nós temos a seguir? O modelo é Yeshua, né? Ele é a palavra viva, ele é a Torá viva, ele seguiu toda a palavra do Pai durante toda a vida dele, nos mostrou ponto a ponto qual é o caminho que nós temos que seguir, como é que nós temos que viver, como é que nós temos que lidar com os nossos irmãos, como que nós temos que lidar com o Eterno, né? Uma das principais características de Yeshua, sua humildade, seu amor, sua paciência, né? E sempre
honrando o Criador, orando muito. Yeshua orava muito todos os dias, dedicava muito tempo do dia dele para o Eterno, né? Então, não é uma pessoa que você via no meio das multidões, brigando, discutindo por algum motivo. Não é uma pessoa que você via em festas, envolvido com bebida. Você não via ele envolvido com essas pessoas, nesses momentos, né? Você via Yeshua sempre ensinando, levando a palavra do Eterno, focado nas coisas do Pai, né? Claro, nós temos a nossa vida, nós temos nosso trabalho, nós temos uma série de preocupações, só que o nosso objetivo, o principal, o que tem que vir em primeiro lugar na nossa vida é o Eterno. Então a gente tem que procurar estar encaixando cada vez mais o Eterno na nossa vida, né? A nossa techuvá, ela vai começando aos poucos, mas ao longo dessa caminhada você vai integrando cada vez mais elementos na tua vida que vão te aproximar do Pai. Você vai do Eterno, então você vai aumentando as tuas orações, o teu estudo, a tua leitura das Escrituras, irmãos, vai congregando mais, né? Você vai fazendo esse trabalho de pouquinho a pouquinho, colocando, né, um tijolinho de cada vez nessa construção que é a nossa vida, que é a nossa fé, né, que é a nossa convivência com o Eterno. Então, nós somos sal dessa terra, e assim que a sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas também possam ver as coisas boas que fazem e louvem a Pai Celestial de vocês, né? Então, nosso objetivo, através da nossa vida, é estar o tempo inteiro fazendo o quê? Apontando para o Eterno, apontando para o Criador. As obras que nós realizamos, seguindo a vontade dele, né? Quando você guarda um mandamento, quando você perdoa, quando você guarda o Shabat, quando você ajuda um irmão que está em necessidade, tudo isso tem que servir para dar glória, para dar honra ao Criador, né? Não é para nós. Então, tudo que nós fazemos, cada passo nosso, tem que ser, as pessoas têm que olhar para nós e bem dizer o nosso Deus, o nosso Criador, que é um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus que ama a todos, inclusive aqueles que não amam, né? O Eterno ama, inclusive, aqueles que não o amam. E ele dá vida todos os dias para essas pessoas, dá alimento, dá segurança, dá saúde para todos nós, cada um de nós que estamos aqui hoje acompanhando esse estudo. O Eterno está nos dando essa oportunidade. E a cada dia que ele nos dá, é uma oportunidade que você tem de fazer uma escolha. Você pode fazer a escolha de andar no caminho do Pai ou se afastar dele, né? Ele nos dá essa escolha. O Eterno não obriga ninguém a obedecer a palavra dele, né, amados? Então, andamos nesse caminho, vamos andar nesse caminho, vamos andar no caminho do Eterno e sempre apontando para ele, sempre transmitindo essa luz que vem dele, né? Um ponto importantíssimo, né, no verso 17, e esse ponto aqui, ele abre os olhos, né, para os mandamentos, para entender qual que é o propósito do Messias, qual que é o propósito de Yeshua para com a Torá, qual que é o posicionamento dele com relação à Torá. Yeshua veio abolir os mandamentos, ele veio abolir a Torá. A gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que isso não faz sentido, amados. Ele também não veio abolir uma parte da lei e manteve alguns pontos. Não. Isso não existe. Ele fala aqui com todas as letras. Não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim completar. Ele veio completar. Se existem pontos da lei que deixaram... Como é que eu posso dizer? Existem pontos da lei que hoje nós não vamos mais realizar, nós não vamos executar, porque Yeshua cumpriu, né? Estou falando das leis sacrificiais. Então, Yeshua cumpriu esses pontos. Yeshua foi o último sacrifício, o sacrifício perfeito. Então, os sacrifícios nós não vamos mais realizar, mas todo o restante da lei continua valendo. Então, a moral, o comportamento que nós devemos seguir, né? Nosso relacionamento com o Eterno, com os nossos irmãos, continua, permanece, toda a instrução que o Eterno nos dá, ela continua valendo, né? Tem um ponto muito importante aqui, tá? Yeshua vai dizer para nós, todo aquele que ensina essa palavra, que ensina essa Torá, traduzida aqui, né, como lei, né? Como o irmão Vitor bem colocou, essa tradução de lei, muitas vezes é colocada de uma forma pejorativa, né? Ou também dando essa sensação de que é um peso, de que é um fardo, mas que na realidade não é uma lei apenas, não é um peso para as pessoas, ela é uma instrução, né? É uma instrução que o nosso Pai nos dá com o mesmo amor que um pai tem por um filho, pois ele é o nosso Pai, né? Então Yeshua coloca, todo aquele que ensinar essa lei da maneira errada, né? Todo aquele que não cumprir e ensinar da maneira errada vai ser chamado de menor no reino dos céus. E todo aquele que cumprir
e ensinar dessa forma vai ser chamado de maior, né? E ele nos diz, pois eu lhes digo, a menos que a sua justiça seja muito maior do que a dos mestres da Torá e dos fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. Que justiça que é essa, né? Vamos lembrar quando Yeshua fala aos fariseus, olha, vocês têm a chave do reino, mas vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Por quê? Eles conhecem a palavra, eles conhecem a Torá, conhecem os ensinos do Eterno. Só que o que eles fazem? Eles não cumprem aquilo e eles também não ensinam as pessoas a cumprir da forma correta, né? Muitas vezes ensinam com costumes, com muitos acréscimos, e aquilo ali acaba se tornando um peso muito grande, dificulta muito o ensino, dificulta muito a prática das pessoas, né? Então, um exemplo, né, como o Shabat, por exemplo. O Fernando fala muito dessa questão do Shabat. Existiam muitos acréscimos que eram colocados. Era um dia que você não podia cuspir, era um dia que você não podia andar tantos quilômetros, né? Você não podia andar uma certa distância. Então, todos esses acréscimos tornavam um peso muito grande para as pessoas, impediam demais as pessoas de realmente compreender qual que é o verdadeiro sentido dessa palavra, qual que é o verdadeiro sentido da lei do Eterno, né? E Yeshua vai nos mostrar aqui a respeito da questão do assassinato ou do adultério também, né? Esses pontos, eles nos mostram realmente qual que deve ser o nosso, como que é a forma que nós devemos cumprir com essa palavra, né? É por amor e é de todo o nosso coração e não é apenas na prática, não é simplesmente praticar os mandamentos por praticar. Não basta você tirar o pecado das suas atitudes, não basta você deixar de pecar nas tuas ações diariamente, você tem que tirar o pecado do teu coração, né? O pecado, ele começa aqui, ó, no campo dos pensamentos. Então, o que Yeshua vai nos dizer? Toda vez que um homem olhar para uma mulher e desejar ela ardentemente, ele já está cometendo adultério com ela no coração dele, né? Isso também vale para as mulheres. Então, esse pecado, ele começa já no teu coração, começa no campo do teu pensamento. Você não deve apenas guardar um mandamento, você deve ter aquilo ali no campo das tuas ideias, percebe? Nas tuas intenções. A tua vontade, o teu desejo tem que se seguir a vontade do Pai, tem que se seguir a palavra do Eterno, de todo o teu coração. Você não vai fazer isso para ser visto pelas pessoas, para obter reconhecimento, né? E você não vai fazer isso também de maneira a te justificar, né? Nós não somos salvos, não somos justificados por esses mandamentos. Nós somos salvos pela graça do Eterno, somos salvos pelo Messias Yeshua, mas a Torá, esses mandamentos são o caminho que o Eterno coloca para que nós possamos chegar até o Messias, caminhar da forma como o Eterno deseja, né? Para que nós possamos viver da melhor forma possível, viver em paz, viver em harmonia, né? Exercendo a justiça do Criador. E Yeshua também, brevemente, né? O tempo é escasso, ele vai dizer para as pessoas a respeito de juramento também, nós já falamos a respeito de juramento aqui nos estudos, né, amados? Então, ele nos diz que não jurem nem pelo céu, porque é o trono de Deus, não jurem pela terra, porque é o apoio dos pés dele, não jurem nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, né? Por que Yeshua falava desses pontos? Muitas pessoas ali eram muito espertas, né? Juravam, mas não juravam pelo Eterno. Elas não juravam em nome do Eterno, elas juravam por Jerusalém, juravam pelo céu, juravam pela terra, né? Para tentar se justificar, para tentar, né, passar confiança naquilo que elas estavam dizendo. Só que Yeshua vai dizer para eles: o seu sim, que o nosso sim seja sempre sim, que o nosso não seja sempre não. Você não precisa jurar, você tem que agir de maneira sempre íntegra, sempre dizendo a verdade, sempre andando de maneira correta. A tua palavra, você não precisa de um juramento, né, para colocar esse... Você não precisa de um juramento para realmente dar a entender que você está falando a verdade, percebe? Você tem que ser íntegro em cada palavra que você disser. Nós vamos responder por cada palavra que saiu da nossa boca, né? E para encerrar, amados, Yeshua, eu toquei nesse ponto, inclusive, né, essa questão de amar o próximo. Yeshua nos ensina a amar os nossos inimigos, né? Amado, é difícil, né? Muitas vezes a gente está em situações complicadas, em brigas, em discussões, muitas vezes a gente foi ofendido, né? Foi acusado falsamente, e é difícil realmente você conseguir exercer esse perdão, exercer esse amor, mas a gente tem que lembrar, como eu falei antes, o Criador, ele ama todos, ele ama inclusive aqueles que não amam, né? Cada dia de vida que ele nos dá, cada dia que você acorda de manhã, que você dobra o teu joelho, que você agradece a ele,
lembra que ele está te dando uma oportunidade, né? Como o irmão Vitor bem colocou, uma oportunidade para aquele que está no caminho, uma oportunidade de ser bênção para a vida das outras pessoas, e para aquele que está longe desse caminho, é uma oportunidade de voltar, é uma oportunidade de se arrepender. O Eterno ama todos, o Eterno criou cada um de nós. Ele é o meu pai, assim como ele é o seu pai, assim como ele é o pai daquele que está desviado, que está distante do caminho. E você tem que orar pela conversão daquela pessoa, você tem que amar aquela pessoa e tem que desejar ela junto do Pai, desse mesmo caminho. Nossa, amados, como bom seria se todos nós fôssemos fiéis, todos nós tivéssemos esse mesmo amor, né, esse mesmo apego pela palavra do Criador. Mas, infelizmente, não é assim. Então, qual que é o nosso papel nessa terra? A gente vai condenar os outros, né? Nós estamos aqui hoje para sermos juízes. Então, eu, conhecendo a palavra do Eterno, guardando os mandamentos, a partir de agora eu vou ser um juiz, eu vou condenar aquele que eu sei que não segue. Isso não é o meu papel, né? O meu papel é levar essa palavra, ensinar aqueles que querem ouvir, e aqueles que não querem ouvir, orar por eles, interceder por eles, né? E uma das maiores formas de você conquistar o coração de alguém que pratica o mal, né? Muitas vezes alguém que faz o mal contra você, a melhor forma, a forma correta de se responder aquilo é respondendo com amor, né? Não se, como é que se diz, né? Você não pode responder o mal com o mal. Se você responder o mal com o bem, você vai tocar tão profundamente o coração daquela pessoa, amado, que ela vai, sabe, dali para frente ela vai começar a pensar duas vezes, ela vai começar a repensar toda a vida dela, né? Yeshua deixou uma série de exemplos em cima disso, né? Lembro muito daquele momento onde um dos apóstolos corta a orelha de um dos soldados que estão indo prender Yeshua, e o que é que ele faz? Yeshua pega a orelha daquele homem, coloca de volta no lugar, né? Ele responde com amor, ele não responde, não responde na mesma moeda, né? Ele age com bem, age com amor, você pode ter certeza que o coração daquele homem foi tocado, né? Então, fazendo isso nas nossas vidas, esses simples gestos, você vai tocar profundamente o coração das pessoas e vai fazer com que elas olhem para o teu Deus, vai fazer com que elas olhem para o amor que o nosso Pai tem por nós, né? E demonstrando, levando esse amor para as pessoas, nós vamos cumprir esse nosso propósito aqui nessa terra, né? Que é trazer o reino do Eterno para cá, através dos nossos atos, através das nossas vidas, sermos instrumentos do Eterno nessa terra, para que a vontade dele seja feita aqui, até o momento que o nosso Messias Yeshua retornar, né? Então, enquanto o Eterno está nos dando esse tempo, enquanto o Eterno ainda não dá fim a todas as coisas, é período de trabalho para nós. Nós estamos aqui para trabalhar, para trazer a vontade, para trazer a palavra do Eterno para cá e executar a vontade dele. Amém, amados? Que o Eterno abençoe a todos. Vou estar passando para o nosso próximo Moré. Shalom, shalom, meus amados. Que o Eterno possa e venha abençoar grandiosamente a sua vida, e coube a mim, nesta manhã, expressar, trazer aqui a carta de Paulo aos Gálatas, né? Que no hebraico é galutiar, aos Gálatas, né? E eu vou ler aqui numa Bíblia, numa linguagem mais original, ou mais próximo do original, para que você possa entender, né? O capítulo 5 diz assim: permanecei firmes, pois, na liberdade, a qual Machia nos tornou livres, e não estejais novamente sobre o jugo da escravidão. Então eu, Shaul, a sua Bíblia Paulo, vos digo que se vocês fizerem a Brit Milá, a circuncisão, o Machia de nada vos traz proveito. Bom, para nós traçarmos aqui um entendimento nesta passagem, nós temos que voltar ao tempo desta carta. Ela foi escrita aproximadamente em meados do ano 49 até o ano 55 depois do Machia, depois de Cristo. Paulo, ou também intitulado, porque a palavra Paulo no hebraico quer dizer pequeno, né? O seu nome era Shaul Rachalia. Ele faz 3 viagens missionárias e ele escreve 13 epístolas, a qual se encontram naquilo que nós chamamos de Brit Hadashah,
ou Novo Testamento, né? São essas as epístolas: Romanos, 1º e 2º a Coríntios, Gálatas, a qual eu li aqui, né? Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º a Tessalonicenses, 1º e 2º a Timóteo, Tito e Filemão. A carta aos Gálatas é uma das primeiras, ou talvez a primeira carta de Shaul Rachalia, né? Ele escreve essa carta endereçada ao povo da Galácia, e ele está trazendo um pensamento doutrinário a qual o Mashiach, a qual Jesus trouxe para os seus talmidins, né? A carta nada mais é do que um alerta àquela congregação que estava deixando-se influenciar por ensinamentos judaicos, a qual lhes forçavam a realizar a Brit Milá, a qual nós chamamos de circuncisão. Pastor, o que é circuncisão? Circuncisão é cortar a carne do prepúcio do pênis, né? Assim como Abraão foi circuncisado ao 8º dia, ele circuncidou o seu filho Isaac. Pois bem, Paulo está dizendo para aquele povo que eles não poderiam ser influenciados pela cultura judaica tradicional, que queria os levar a uma circuncisão, que não era mais necessária, porque em Cristo, em Jesus, nós já somos circuncisados. Bom, parece, se você lê as cartas de Paulo, você até vai achar que ele era esquizofrênico, porque a tradução errônea do padre João Ferreira de Almeida, é isso mesmo, pastor? É. Você pode ter na sua mão uma Bíblia pentecostal, Plenitude, Genebra, Thompson, né? Mas, em suma, essas Bíblias são católicas. Por quê, pastor? Porque a tradução é de João Ferreira de Almeida. E João Ferreira de Almeida era um padre. E se eu trago uma tradução do latim, do aramaico, do hebraico e para o português, eu vou trazer uma tradução segundo a minha doutrina. E foi o que o padre João Ferreira de Almeida fez. Como o nosso irmão disse aqui anteriormente, ele tirou o Torá e botou lei, né, já para espremer em cima da mesma um jugo. Pois bem, Paulo, ele não era esquizofrênico. Ele não estava falando de uma coisa ou depois de outra. A tradução no original, Paulo está dizendo, Paulo está ensinando contra a prática errônea da Torá, ou seja, aquilo que foi acrescentado à lei. Para você entender isso, Jesus, Yeshua, ele era um fariseu da raiz, do ramo de Hilel. É isso mesmo, pastor? Sim, Yeshua, Jesus, ele era um fariseu. Aí você fala assim, ô fariseu, você nem sabe o que significa, né? O que Jesus lutava no seu tempo? Havia duas raízes farisaicas naquele tempo. A raiz Shammai e a raiz Hilel. Né? Os chamais, eles eram um pouco mais ortodoxos, né? O fariseu chamai, ele trazia um pouco mais de jugo. É aquilo que o nosso irmão disse aqui, sobre não caminhar 1 quilômetro no sábado, sobre não pisar na grama, sobre não cuspir no chão. A raiz farisaica chamai pregava isso. Jesus trouxe o ensinamento Hilel. Pastor, quem era Hilel? Hilel era o pai de Gamaliel, a qual Paulo aprendeu todos os seus ensinamentos. Então havia duas raízes farisaicas naquela época. A raiz Hilel, que era um pouco mais simples, e a raiz Shammai, um pouco mais ortodoxa. Ou seja, havia uma luta entre os dois ensinamentos. E Jesus veio tirar todo esse jugo que os Shammai, os fariseus Shammai, estavam colocando sobre a congregação local, sobre a carral local, sobre a Israel local. Então, quando você vê Yeshua falando do sábado, quando você vê Yeshua colhendo espiga no sábado,
e dizendo para eles: hipócrita, se uma ovelha cair num buraco num dia de sábado, vocês não vão retirá-la? O mestre não está, como alguns pastores erroneamente ensinam, dizendo: olha, Jesus ele está abolindo a lei. Não, o próprio nosso irmão aqui leu para nós, Tiago 5,17, que ele não veio abolir a lei, ele veio aplicá-la, torná-la plena, veio tirar o jugo da mesma. Então, quando Paulo está falando da lei, e ele está dizendo que a lei é boa, o mandamento é justo e bom, e você vê, através da tradução errônea do padre João Ferreira de Almeida, Paulo criticando a lei, né? Você pode pensar que Paulo tem um pensamento dúbio. Ele fala uma coisa e depois outra. Não. Paulo está pregando com os rudimentos da lei. Se você aprender um pouco de história, você vai aprender que, algum tempo atrás, foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Né? Eles estavam lá dentro de uma rocha, dentro de uma montanha, e entre aqueles manuscritos tinha o livro de Isaías, e também tinha ali os manuscritos da lei, ou seja, aquilo que os fariseus aplicavam acima do que a lei exigia. Então, Paulo estava pregando nada mais, nada menos do que contra esses manuscritos, contra aquilo que estava fora, os rudimentos da lei. Ele fala muito nisso, né? Em Efésios, ele fala em Gálatas, ele fala em Filipenses, né? Ele fala em Colossenses, e as pessoas, através da tradução errônea de João Ferreira, parece que Paulo está pregando contra a lei. Não, ele está pregando contra os rudimentos, contra os ensinamentos extra-leis que o fariseu havia colocado. Então, quando Paulo está condenando a circuncisão, ele está falando para nós que não é necessário nós, que somos enxertados na oliveira, né? Não é necessário que nós venhamos nos circuncisar. Nós estamos vivendo num momento em que ser judeu é moda. Aderir ao judaísmo é moda. Então tem muita gente negando Yeshua, negando Jesus para viver um judaísmo ortodoxo, ou seja, retrocedendo, né, a uma raiz da fé que ainda está esperando uma Shia vir à Terra. Ainda acreditam em pleno 2022, 5783, que vai entrar um rabino montado num jumento em Jerusalém. Isso não vai acontecer. Yeshua já veio e já cumpriu a profecia. Então, o judaísmo ortodoxo, nesta visão, ela está errada. E tem muita gente saindo do cristianismo nessa onda judaica, querendo se tornar judeu, mas judeu ortodoxo, negando Yeshua. Então, numa carta atual aos Gálatas, Paulo está falando para mim e para você, não é necessário você se circuncisar, não é necessário matar o cordeiro, não é? Yeshua, ele já cumpriu esta lei, a lei do sacrifício, ele já levou sobre si no madeiro, ele é o cordeiro vivo, ele é sim o verdadeiro cordeiro, o pão vivo que desceu do céu. Então, meus amados, Paulo nesta carta está nos ensinando o seguinte: quando você aceita Yeshua, você é enxertado em Israel, você é o filho que está voltando para casa. Isso é techuvá, é voltar para casa do jeito que nós estamos voltando. É aquele simbolismo do filho que encontra o pai e recebe a sandália, recebe o anel, recebe a roupagem e o pai se alegra. Nós somos o filho que está voltando para casa. Isso é techuvá. Você não tem que ficar debaixo de um jugo judaico ortodoxo. Você tem uma Shia, você é salvo, você é remido no sangue do Cordeiro. Amém? Esse é o meu comentário e eu abro aqui para os irmãos aqui tecerem mais comentários neste momento. Ô, Glória. Glória. Amém. Amém. Bom, acho que... Não apareceu não fazer alguns comentários. Opa, apareceu. Sou o primeiro, né? Lugar. Tem nada a comentar, não, além do que os irmãos já falaram.
a questão de vocês estarem prontos, né? Estarem sempre santificados, estarem sempre mantendo a sua fé no Machia. Então, quero fazer aqui um adendo. Vitor deve ser muito bonito, porque Carol chegou aqui dizendo, eu sou a esposa do Vitor. Então, ficou muito, muito tremendo, como eu já conheço e tenho esse carinho por ela, né? Exatamente. Olha aí, é a esposa do Vitor, entendeu? Então, o que acontece? Quando você está no Machia, você, como o pastor Jimmy falou, você não precisa fazer circuncisão, como o Shaul falou. Ele disse, olha, se você chegou na fé sem ser circuncidado, não se circuncide. Então, isso é muito claro. Então, se foi chamado assim, não se circuncide. Mas tem muita coisa que vocês têm que tirar, entendeu? Sempre estejam alertas para tirar Roma. Quero botar um pouquinho da lente aqui. Não pode. Tem que deixar o óculos, né? A visão aberta, a visão do Machia, né? Uma coisa muito clara também é que muitas das falas de Yeshua, elas eram de Hillel, né? Hillel falou e Yeshua deu do jeito dele. É bem parecida, não é igual, mas é bem parecida, indicando que ele era um fariseu, mas não era hipócrita. Você veja que ele batia... O que o pastor Jimmy falou, naquele tipo de livro, e que tinham regras rabínicas, que são regras rabínicas, se chama halahá. Halahá são questões jurídicas que eles debatiam sobre algum texto da Torá, e eles diziam, olha, tem que andar dessa forma. É uma orientação, ou seja, quando a orientação extrapolava, eu vou dar aqui uma, que até nossos irmãos ortodoxos, eles são contra, certo? O chinelo, certo? O chinelo de bronze, que antigamente existia. E essa halahá morreu. Simplesmente acabou. Não existe esse chinelo mais. Era um chinelo que fazia faísca. Então, ele dizia, no Shabat não pode, porque não pode fazer fogo. Outra coisa também, que se Yeshua tivesse no tempo de hoje, ele seria contra, mas permanentemente contra. Todo eletricista, se tiver aqui alguém assistindo, vai concordar comigo. Todo eletricista vai concordar que a faísca não é fogo. Faísca não é fogo, certo? Então, quando você liga um fogão, certo, elétrico, e ele gerou o fogo, mas primeiro veio a faísca. Não veio o esforço para acender o fogo. O fogo lá na Escritura, pode olhar, o fogo lá é muito ligado a pegar a lenha, fazer esforço, por isso era proibido. Fazer fogo, nesse sentido de rodar e suar, é proibido, certo? Esse tipo de fogo, sim. Mas o fogo de acender uma lâmpada, na Torá não fala isso. Então, vocês têm que ficar com a Torá, como o Fernando fala muitas das vezes, né? Alguns aqui conhecem por Bartolomeu, eu conheço só por Fernando, eu sempre chamo Fernando e fico Fernando. Mas eu deixo isso daqui. Halahá, você não é obrigado a seguir. A tradição deixa algo belo, deixa, né, o ambiente mais bonito, você acender a menorá, né, o que não for mandamento, né, eu tenho que acender 3, 10, 15 velas, aí você tem gente que acende uma. Cumpriu. Então, você tem que ver a tradição abaixo do mandamento. O mandamento é aqui. A tradição é aqui embaixo, certo? A tradição é só para embelezar, é uma sugestão, é algo que ficou da cultura. Então, você pratica a tradição se quiser, certo? É bem claro aqui. Se quiser. Eu não posso deixar de falar sobre a tradição. Então, por isso que eu falo. Mas em momento nenhum vocês vão ver eu dizendo aqui, a tradição é igual ao mandamento. Não, de maneira nenhuma, tá certo? Então, esse é meu comentário. Há muita cerca, né? Falou na minha esposa aí, Carol, lerrar, né? Eu tenho que ir com ela, né? O homem, quando sai no chamado do Eterno, não pode ir sozinho, né? A gente tem que ir com nossos agregados, com nossa família.
não da forma que Abraão foi inicialmente com Ló, né? Mas nosso plano é em família, né? A gente tem que servir o pastor lá, pastor Raul, da nossa congregação, da nossa carrada, ele sempre fala, você não pode vir incompleto, né? Então, que venha com sua família, seja seu esposo, sua mulher, e com seus filhos, né? E essa questão do legalismo, como bem o pastor Jim abordou, eu costumo dar esse exemplo. A Torá fala, eu dou um exemplo bem prático, a Torá fala o seguinte, a Eterno ensina assim, vocês não podem tomar café com açúcar branco, só. Ou seja, então a gente pode tomar café com açúcar demerara, mascavo, com mel, mas o que é que o legalismo faz? Para que a gente não tenha a possibilidade de errar, não vamos tomar café. Então ele proíbe, a Halahá faz assim, então ela proíbe, o que o Eterno permitiu, que é tomar café, mas apenas com uma objeção, açúcar branco, né? Então o legalismo ele tira tudo, então ele impede que você cumpra o propósito do Eterno, ele impede que você cumpra o ensino, a instrução, a Torá. Então isso é o legalismo. E as más traduções colocaram tudo como lei. O irmão Lucas me falou a questão de abolir. Realmente tem coisas que não estão, que já se cumpriram. Precisa de sacrifício? Não. O sacrifício foi Yeshua, então não há. Yeshua fez acaparar a expiação por nós. Precisa de um sumo sacerdote? Não. Yeshua já é esse sumo sacerdote eterno, né? Da ordem de Melquisedeque, que a gente não comentou sobre ele hoje. Então, são essas coisas. Precisa da circuncisão? Nós temos a circuncisão espiritual no coração, através do Rua. Precisa? Não. Eu quero fazer. Meu querido, é uma questão sua. Se você se sente bem, se você acha que é importante, sim. Mas a necessidade não, porque a nossa aliança atual é espiritual. Por isso a gente tem que estar muito atento às nossas influências, até para você pedir uma bênção. Eu fiz um comentário sobre isso. Cuidado quem você pede uma bênção, porque aquela pessoa, ela está seguindo o propósito, aquela bênção talvez não seja tão abençoada, porque a sua doutrina por trás é diferente do que a Torá fala. Talvez ela tenha muitos legalismos, muita aparência de santidade, e não é, porque as coisas do Eterno são simples, né? Eu costumo dizer assim, que eu aprendi isso com o Raul. Olha, quando você pedir uma oração a alguém, peça a ela e pronto. Tem gente que fica pedindo a oração a 1000 pessoas. Se você pede a oração a uma pessoa, pede uma tefilá, e crê que aquela oração é eficaz, é válida, acabou, confia, crê que aquela resposta não vem do homem, mas vem do Eterno. Esse é o nosso entendimento. Então, a gente tem que parar para acontecer essas coisas simples, para que a gente não saia do propósito e para que a gente não perca a bênção, mas principalmente para que a gente seja a bênção, né? Porque a gente tem que ser o canal, o instrumento do Eterno, representantes, seguindo a sua palavra na essência e com simplicidade. Amém? Fica esses comentários aí. Amém. Amém. Eu vou simplesmente replicar uma fala aqui do Rabino Shimon, do Rabi Shimon, e ele fala sobre viver na presença do Senhor, né? Trazer o Mashiach para a nossa presença, usando 3 colunas simples, né? Que é a Torá, a oração, né? E o ato de bondade, ou os atos de bondade, né? Que é sempre no plural, porque não se faz se faz muitos, né? Esse é o objetivo. Então, esse é o segredo para que façamos aí, estarmos aí na presença, né? E andarmos no caminho do Senhor, né? Torá, oração e sempre com um coração quebrantado, perdoador, com o ato de fazer o bem, sem olhar a quem. Amém? É isso aí. Amém. Isso aí, gente. Bem colocado aí pelo irmão Walter, né? Achei interessante o pastor Jimmy colocou essa questão dos fariseus, né, dos releitas, dos chamaitas. Para muita gente pode ser um tema novo, né? Para muita gente fica surpreso também quando você fala que Yeshua era um fariseu, né? Mas realmente existia essa questão e essa divisão dos grupos lá dentro,
né? E qual que era a diferença dos Rileitas e dos Chamaítas, né? Os Rileitas estavam um número muito menor. Os Rileitas eram pouquíssimos, né? Eu não me recordo agora o número, mas os Rileitas, se eu não me engano, não passavam, acho que nem uma centena. Já os Chamaítas eram milhares, né? Qual que era a diferença na forma de ensinar, na forma de agir desses dois grupos? Os dois eram fariseus, porém os Rileitas tinham essa característica muito parecidas com a de Yeshua, né? Ensinar com amor, ensinar com paciência, né? Com muito perdão, com carinho mesmo, realmente, pelo outro. Já os Chamaítas eram muito mais rígidos, muito mais ásperos, né? Intolerantes a um erro, a alguma fraqueza, né? Então, tinha realmente essa distinção muito grande, era contra isso que Yeshua batia de frente, né? Então, essa questão dos Rileitas e dos Chamaítas sai um pouquinho aqui da nossa paraxá, mas é muito interessante, né? Como o Rocha fala, sempre coloca aí, os irmãos têm que estar, a gente está aqui para dar né, essa fagulha, e os irmãos vão estudando durante a semana. Então, fica aí uma sugestão de tema, né? Para que a gente possa entender. E é importante que nós entendamos essa questão dos fariseus, porque é muito difundido, né, no meio do cristão, se chamar as pessoas de fariseu como uma ofensa, né? E as pessoas não sabem, como o pastor Jimmy bem colocou, as pessoas não sabem o que estão dizendo, não sabem o que estão dizendo, né? Tratando o fariseu, utilizando isso como uma ofensa, Yeshua também estava no meio disso, percebe? Não do lado ruim, não do lado daqueles que ensinavam com peso, com jugo pesado, né? Então, fica aí uma sugestão de estudo, né? A respeito da Paraxá, a respeito do nosso estudo, que hoje os irmãos abordaram muito bem todos os temas, né? Então, fica aqui o meu comentário, que o Eterno abençoe a todos. Shabbat shalom. Inclusive, deixa eu não, só para não me esquecer, mandar um abraço para a Bruna, minha noiva, estava aqui nos comentários, estava aqui assistindo a gente. Um abraço. Beijão. Eita! Eu quero falar uma coisa interessante ali que o nosso irmão Lucas trouxe, e que também é pouco difundido também nos ensinamentos, é a questão da cerca, né? Deixa eu explicar para você em rápidas palavras, né? O ensinamento judaico, ele faz com que a gente construa cercas para que a gente não atinja o nível do pecado, né? A palavra graça, favor e merecido, ela não retira a exigência de ser tzadik, de andar em santidade. Quando Yeshua disse assim, visse o que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo, aquele que atentar já com os seus olhos já cometeu adultério. Ou seja, o Mashiach estava construindo o quê? Uma cerca. Ou seja, para você não pecar realizando o ato, já cerca já a tua vida com o olhar. Já desvia o teu olhar, porque pelo olhar já vai surgir o pecado. Você vai olhar, vai cobiçar e vai acabar efetuando o erro. Então ele constrói uma cerca em torno da cobiça, em torno do adultério. E isso é muito importante na nossa vida. A gente construir cercas, ou seja, muralhas que possam nos impedir a avançar um nível mais profundo e acabar errando, acabar pecando, né? Então, em suma, em resumo, graça não é desculpa para você pecar. Favor imerecido é nada mais, nada menos do que ter dentro de nós o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, que nos permite guardar os mandamentos com maior excelência. Isso é graça. Não é desculpa para você pecar voluntariamente. É entender que com o Espírito Santo dentro de você, os mandamentos ficam mais fáceis de ser aplicáveis à nossa vida. É isso aí. Amém. Axé. Bom, então, a nossa oração final é abençoar o ano, que então fica por conta dos nossos irmãos Wallace e Vitor. Ô, glória. A oração é comigo. Bendito seja o Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que tudo criou, pelo poder da sua palavra, nos trouxe até esse presente momento. Que o Senhor venha nos abençoar, abençoando a todos que estão aqui assistindo, nos acompanhando, os que vão assistir. Que abençoe, Senhor, também o Fernando, Senhor, que está em Shabat, Senhor. Que ele venha, Senhor, a ser instrumento, como todos nós continuemos a ser instrumentos da tua vontade. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Amém.
Yivarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha vichunecha. Yisa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Hashem Yeshua Mashiach. O Eterno te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que Adonai sobre você resplandeça a sua shalom. Amém e amém. 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 Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom a todos. Shalom. Um abraço. Até Shabbat que vem.